Se você quer saber por que o desemprego no Brasil é tão alto, é por causa desse tipo de lei aqui desse vídeo. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo decidiu que se você quiser demitir alguém na sua empresa, você tem que pedir permissão pro governo, e o governo pode recusar e não deixar você demitir alguém. A história é o seguinte: existe uma organização internacional do trabalho que está dentro da ONU, sim, é literalmente uma organização globalista. Essa organização internacional do trabalho foi fundada lá durante a Liga das Nações, que foi uma organização globalista com fortes influências socialistas, e teve influência na sua fundação, essa Organização Internacional do Trabalho, pela Segunda Internacional Socialista, e o primeiro presidente dela foi também um socialista francês, e até hoje ela tem essas influências fortes. Eles fazem convenções e tal de como tem que ser o negócio, e criaram uma das suas resoluções lá, que para o trabalhador poder se planejar e poder ter expectativas e não ser acertado pelas incertezas da vida e as vicissitudes desse universo, que o empregador só pode demitir ele com justa causa, e se for com causa injusta, ele tem que pedir uma permissão pro governo, o governo vai então avaliar essa causa, e se ele achar que a causa não é válida, você não pode demitir, acabou, você não vai demitir o cara, pronto, acabou. Ele vai ficar na sua empresa, aceita. Sim, daí o trabalhador pode se planejar, mas como o empregador não consegue se planejar porque ele não consegue saber se ele vai conseguir demitir alguém ou não, o cara não emprega. Aí a gente tem um desemprego gigantesco e vai sabendo o que dá isso. Essa regra foi implementada em 1995 ou 96 pelo Fernando Henrique Cardoso, que, como todo bom político, pedalou nisso muito rapidamente. E alguns 8 meses depois retirou a regra, e isso foi pro STF para ver se vai ser julgado constitucional ou inconstitucional. Já tem 4 votos pela inconstitucionalidade, mas está pendurado no STF. Sim, uma regra trabalhista está pendurada no Supremo Tribunal Federal há 20 anos. E todas as empresas que vão contratar aqui no Brasil têm que ficar pensando: será que o STF vai, semana que vem, promulgar uma decisão e daí a minha empresa vai simplesmente explodir? Porque é assim que é empreender no Brasil. Você tem que consistentemente pensar em: será que algum governante vai acordar hoje com umas ideias retardadas na cabeça, mais retardado que o normal, e decidir que a minha empresa tem que deixar de existir? Isso é uma preocupação real no Brasil, por isso nós temos um desemprego tão grande. Isso tá pendurado lá no STF há 20 anos, e o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo resolveu passar uma lá falando: tá valendo aqui, tem que pedir permissão, tem que pedir permissão pro tribunal aqui sim, e se a gente achar que não pode, então não pode demitir. E a justificativa do juiz que passou esse troço foi: olha, é o seguinte, outros países têm essa regra e tudo bem. O que, primeiro, é um dos motivos porque curso de direito tem que ter análise econômica do direito, pra quem vai tomar esse tipo de decisão entender os custos econômicos disso. Esse é o bastia básico, certo? Quanto custa quem paga? A lei tem um custo, a lei entra na propriedade das pessoas, e a lei pode ser um instrumento de roubo, e você tem que entender isso, você tem que entender quando você passa uma lei, você tá ferrando alguém beneficiando outra pessoa, quanto custa e quem paga. No caso, quem paga é o empregador? Não, o empregado que não vai ser contratado, ok? Todos os empregados que seriam empregados, mas não foram, porque as empresas não vêm pro Brasil por medo dessas regras imbecis. Mas enfim. O cara passou isso sob a justificativa de que outros países têm essa regra e tudo bem. Bom, mais ou menos, porque se você tem um país com uma economia muito liberal, como por exemplo a Austrália, é muito fácil de empreender, e você tem uma regra burra ou duas no meio, como essa regra absolutamente relinchante, feita por essa organização globalista e abertamente socialistas, com influência da Segunda Internacional Socialista, você tem uma regra dessas, no meio de uma economia livre pra caramba, tudo bem, sabe, a vida não é perfeita, o Estado vai dar um jeito de estragar tudo de um jeito ou de outro. Mas se for uma coisinha ou duas só, tudo bem. Agora, quando você está no Brasil, quando você já tem uma legislação completamente inútil, uma legislação retrógrada, uma legislação que empobrece toda a população brasileira e coloca mais uma regra burra por cima, aí não funciona. E especialmente depende de quem vai avaliar isso, ok? Se você está na Austrália e você vai então solicitar uma demissão, você sabe que o tribunal que vai ver isso não considera todos os empregadores como a cria de Satã na Terra. Eles são pessoas mais razoáveis, e o governo também é um pouquinho mais razoável, não é tomado por um bando de socialistas e comunistas. A justiça trabalhista brasileira, por outro lado, tem uma certa fama, uma certa tendência ideológica
que todo mundo que já empregou alguém sabe muito bem. Sabe muito bem como é que é a situação lá. Inclusive, tem um artigo publicado no Instituto Mises Brasil que defende que você pode considerar a justiça trabalhista brasileira como um tribunal de exceção. Porque vários princípios jurídicos são feridos sistematicamente lá e tudo bem. Em grande parte, o empregador entra no Tribunal do Trabalho condenado antes do julgamento começar. Na prática. Então, assim, você pode ter isso num país um pouco mais livre, racional e tudo bem. No Brasil, não vai funcionar. Porque quem que vai validar esse negócio? Vá numa faculdade de direito, especialmente numa universidade pública, e só dê aquela observada casual nos murais, ali nas bandeirinhas do Che, na foice, na chamada pra luta popular, na manifestação de apoio à revolução do campesinato. Você dá uma olhada por isso e fica pensando, é daqui que vão sair os juízes trabalhistas, né? Qual será que é a ideologia que eu posso esperar encontrar? Talvez uma ideologia que diga que eu, como empregador, deveria ser fuzilado. E esse é o sujeito que vai julgar se eu posso demitir alguém ou não. Ah, não vai dar nada, né? Claro. E ele ainda cita a França como exemplo, que tá fazendo uma puta reforma agora para tentar flexibilizar suas leis trabalhistas, porque não consegue colocar o desemprego abaixo de 10%. O desemprego juvenil tá lá fantástico. E a França ainda não conseguiu se recuperar da crise de 2008. 9 anos depois. Então você vê que tem efeitos, sim. Então, assim, quando você olhar assim, o Brasil tem 1 zilhão de desempregado. Claro, empregar é crime. Essa é a realidade no Brasil. Você dá um emprego pra alguém, te transforma em um bandido. Aí a gente tem um desemprego gigantesco e fica pensando, deve ser culpa do capitalismo.